Olá, programa Repórter Saúde, mais uma vez no ar aqui nesse canal de informações que é muito importante, muito válido para você enriquecer o teu conhecimento na área da saúde e da qualidade de vida, sempre informando com responsabilidade. Nosso convidado de hoje é João Parisotto, que trabalha com medicina oriental, acupuntura, auriculoterapia e outras formas de tratamento, também chamadas de medicina alternativa. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma área bastante interessante, que é a área do trabalho, que é a área do nosso dia a dia, que todo mundo trabalha, a maioria das pessoas trabalha, e parte da sua vida, então, fica o quê? Na questão do seu ambiente de trabalho. E o tema que está relacionado ao trabalho é a questão da coluna, e a coluna tem a ver com postura. E o João também está abrindo um espaço junto às empresas, você que é empresário e gostaria de saber mais informações, abrir esse espaço para que ele pudesse dar uma palestra na sua empresa sobre qualidade de vida. Esse é o momento para você conhecer um pouco mais o João Parisotto e saber também sobre esse tipo de serviço que ele está prestando para as empresas. João, qual que seria a relação então entre coluna e empresa, se é assim que a gente podemos colocar? É porque assim, a forma das pessoas trabalharem, né? Porque quando uma pessoa, a coluna da pessoa, ela tem uma relação não só física, mas também é fundamental para o que a pessoa está pensando. Porque quando uma pessoa permanece com uma boa postura durante bom tempo, o pensamento dela fica mais organizado e mais fácil. Porque quando uma pessoa tem uma postura, vamos dizer assim, fora do eixo de equilíbrio dela, o que acontece é que ela vai gerando tensão no organismo. E à medida que vai gerando tensão, a estrutura de desenvolver uma ideia perde um tanto de condição para isso. Por exemplo, hoje é comum as pessoas usarem muito computador, né? Então, o computador exige da pessoa já, na maioria das vezes, um movimento repetitivo constante, né? E isso força o organismo da pessoa. Então, tem pessoas que usam 2 horas, 3 horas, 5 horas no computador. Então, a postura física da pessoa já auxilia muito a pessoa ter uma postura adequada. Hoje está surgindo cada vez mais condições anatômicas, de trabalho, de postura para as pessoas, mas tem muitos lugares, na maioria deles ainda, não tem muito da consciência de que isso afeta o resultado, a produção da pessoa, né? Então, até para as empresas saber isso é fundamental, porque auxiliar a pessoa e auxilia a empresa. A coluna, nós passamos o primeiro ano da nossa vida para ficar em pé, para pegar as nossas vértebras da coluna e colocá-las todas alinhadas. Nós levamos o primeiro ano de vida todo. Então, toda a nossa estrutura de formação mental, de organização de pensamento que está se iniciando, está dependendo da organização da coluna. Por isso, a relação direta. Então, o sistema nervoso central, a medula passa por dentro da medula. Então, tem um líquido fluido cerebroespinhal que circula de acordo com o cérebro e com a medula, por dentro das vértebras. Então, o pensamento está muito associado a uma postura. A facilidade de raciocínio é bem maior com uma coluna em equilíbrio e sem dor, de preferência. Então, nesse sentido, existe, para cada situação, existe uma forma de ter uma abordagem para facilitar. Ninguém muda hábito de repente, né? Mas é possível. Às vezes é questão de ajuste, da pessoa encontrar um jeito melhor para se posicionar. A forma de trabalhar, porque tem pessoas que trabalham bastante em pé, tem pessoas que trabalham bastante sentado, mas o que é fundamental é que a pessoa saiba como manter o seu corpo bem alinhado. Quer dizer, não basta a empresa, então, somente oferecer uma boa condição de trabalho, no sentido de ambiente limpo, um ambiente arejado, uma boa condição ali física, no caso. O empresário, junto com os funcionários, eles têm que estar conscientes da melhor maneira de se trabalhar, é isso? Sim, porque é lógico que as pessoas não relacionam, às vezes, que o estado de humor de uma pessoa influi no ambiente, mas influi muito. Então, por exemplo, as pessoas terem condições para estarem bem organizadas naquilo que elas estão fazendo, elas vão ter facilidade para ter uma postura melhor. E elas tendo uma postura melhor, elas produzem mais. Agora, o que acontece? Às vezes, uma pessoa chega no trabalho com situações de comprometimento fisiológico. Então, e ela está já numa condição debilitada.
Então, o que acontece? Se o ambiente e a condição que ela está trabalhando propicia para ela um reequilíbrio, então aquilo serve como um apoio para ela, não como uma situação de deixar ela numa condição ainda pior, né, que ela se encontra. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente não associa a vida da pessoa com o que ela está fazendo, né? O que acontece na casa da pessoa não influi no trabalho dela, mas influi o tempo todo. Então, as pessoas pensarem na possibilidade do lugar onde ela trabalha ser também um lugar onde ela passa a se sentir melhor do que ela está, às vezes, até na casa dela. E como ficaria, então, o teu trabalho do palestrante João Parisotto nessa questão de relacionamento, de apoio às empresas, aos empresários que gostariam de ter, então, mais informações? O que você faria nesse tipo de trabalho? Nós podemos abrir um espaço para um diálogo, um primeiro contato com o empresário, explicar os tipos de abordagem que a gente pode fazer com os funcionários, porque cada empresa tem um tipo de característica diferente, o tipo de trabalho que a pessoa desenvolve, como ele é feito. Se essa empresa precisa de um trabalho físico, se ela precisa de um trabalho de concentração ambiental, se ela precisa, na verdade, de mais diálogo com as pessoas, para que as pessoas consigam compreender melhor como trabalhar, né? Tudo isso depende de cada lugar. Mas pode ser, a princípio, uma conversa com o próprio dono da empresa, mostrando o ambiente de trabalho e explicando a possibilidade do tipo de palestra que a gente pode passar. O que a pessoa faz, por exemplo, para que a coluna da pessoa é também a forma como a pessoa conduz a vida dela. Então, é uma pessoa que tem uma postura animada, disposta, é possível que ela mantenha a coluna bem mais ereta do que uma pessoa que está desestimulada, sem ânimo para fazer aquilo que ela está fazendo. É bem diferente. Então, tudo isso a gente pode estar conversando e dando detalhes com relação ao trabalho específico que essa empresa desenvolve. Quando você me falou a respeito dessa situação de empresário e funcionário, eu lembrei aqui aquelas reportagens que são feitas na China, que o pessoal faz Tai Chi Chuan, ou a ginástica laboral que a gente conhece aqui. Faria parte também desse processo? É importante esse momento? Pode. Eu trabalho com Tai Chi, com Qigong, que são técnicas de alongamento maravilhosas, que têm um resultado significativo. Às vezes, para um determinado trabalho, um simples exercício pode fazer muita diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha 3, 4 horas com um computador, ela simplesmente fazer esse movimento aqui a cada 10 minutos por 20 segundos, por exemplo, já permite que ela alongue todo o trapézio e, por exemplo, no instante em que ela não precisa parar de trabalhar, que ela está precisando olhar alguma coisa ou esperar o computador responder um sinal, pronto, voltou, continua, o corpo já está mais alongado. São coisas, às vezes, simples que pode ser acrescentado e que a pessoa se sente bem e que não vai dar para ela um problema sério, às vezes, ósseo. Bom, esse exemplo que o João deu aqui foi fantástico, né? Se você tem a sua empresa, o seu grupo de colaboradores e gostaria de obter mais informações de como que o João Parisotto, através dessas informações de qualidade de vida, de uma saúde coletiva ideal para o seu ambiente de trabalho, você pode entrar em contato com o João Parisotto no telefone e no endereço que encontra aí na sua tela. Inclusive, você está abrindo um espaço para trocar essas informações, bater um papo sem nenhum custo, né? Isso, tanto a nível da empresa, como as pessoas que também quiserem conhecer a clínica, o trabalho onde eu faço, pode procurar lá, quarta-feira, das 10 ao meio-dia, é um horário livre que eu estou disposto a atender quem precisar chegar lá. Tanto para essa situação, como qualquer outra que a pessoa queira lidar a respeito de medicina natural. Programa Repórter Saúde, levando informação com responsabilidade para você, tudo que diz respeito à qualidade de vida. Até o nosso próximo encontro.